Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 erros que vocês cometem ao analisar ações. Quando eu falo vocês, é no geral erros que eu cometia também, né? Que principalmente novatos que estão chegando agora na bolsa cometem, acabam se confundindo. Então isso aqui não é erro ao investir, isso aqui é erro ao analisar ações, tá? Já pedi para você deixar o seu like, comentar se você comete ou já cometeu algum desses erros e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E já fazer a chamada para o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em aprender tudo sobre o buy and hold por o menor custo possível. Você vai ficar muito satisfeito com o curso que eu criei para vocês aí, para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis que queira aprender e não tem muito dinheiro para poder pagar um curso aí, tá bom? O primeiro erro, e eu cometia muito isso aqui no começo, eu acredito que é natural até para quem está chegando no mercado, é preciso entender um pouco de contabilidade. Na verdade é preciso entender, não diria um pouco, é preciso entender de contabilidade, não precisa ser nenhum expert, mas é preciso entender a diferença do regime de caixa e do regime de competência, tá? Então, se todas as vendas de uma empresa são à vista e todas as compras são pagas no ato, nós estamos falando do regime de caixa, né? Ou contabilidade de caixa. Se, por outro lado, a empresa fornece bens e serviços que são pagos posteriormente ou recebe as mercadorias dos fornecedores e paga por elas em outra data, estamos falando em regime de competência ou contabilidade baseada em exercício, tá? Então são coisas bem diferentes, é preciso você saber isso na hora de analisar. Então na hora de realizar análises financeiras das empresas, os investidores precisam entender que as receitas, despesas e lucros que transitam na DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício, não necessariamente transitou pelo caixa. Então, uma empresa pode ser muito boa em gerar receita, dar lucro e ao mesmo tempo estar com sérios problemas em caixa. Então isso é importante porque em empresas o caixa é rei, tá? Uma coisa é você, investidor, ter caixa para poder comprar na baixa, achar que vai acertar time, mas a empresa precisa ter caixa. Muitas empresas quebram, principalmente pequenas empresas, por ignorarem o fluxo de caixa, por não terem caixa capital de giro, tá? Então isso é muito importante você saber analisar o fluxo de caixa. Então, você precisa saber analisar um fluxo de caixa, é importante para saber se a empresa consegue gerar caixa devido às suas operações, ou seja, as suas operações estão gerando caixa. Isso é muito importante você saber analisar. E se consegue cobrir os investimentos e financiamentos de suas atividades. Inclusive, no meu curso tem uma parte só para falar sobre fluxo de caixa, porque ele é muito importante. É importante que você saiba identificar o que é um fluxo de caixa de financiamento, de investimento, operacional, fluxo de caixa livre. Então, todos esses termos você tem que saber para poder fazer uma análise muito boa do demonstrativo de fluxo de caixa e não fica olhando só o lucro, né? A gente acaba focando só em lucro, e não é bem assim, né? A empresa precisa de ter caixa para poder continuar sobrevivendo, tá? Essa aqui é padrão, principalmente para quem está acostumado a só ler notícias, né? Então, não remover lucros ou prejuízos não recorrentes. Não recorrentes, eles acabam dando um impacto muito grande, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, você tem que saber olhar dentro do histórico da empresa, dentro da DRE da empresa, aquilo que é não recorrente. Normalmente a empresa informa, né, que aquele lucro foi não recorrente, ou aquele prejuízo foi algo não recorrente, por algum motivo, né? Pode ser alguma liminar judicial que a empresa tenha que pagar, ou algum ativo que ela recebeu e não é algo recorrente, né? Então algum patrimônio que ela vendeu, algum ativo que ela tenha vendido e isso entrou dinheiro como forma de lucro. Então você tem que saber analisar isso e saber tirar esse não recorrente. Eu vejo raros os sites que tiram não recorrentes, tá? Se eu não me engano, até hoje eu só vi o site da Baster que ele coloca lá o lucro tirando os não recorrentes, tanto o lucro como o prejuízo. Então, raramente eu vejo sites que tiram os não recorrentes aí, ou mostram que aquele valor, ele tem o não recorrente, tá? Então, durante alguns anos, as empresas vão experimentar grandes lucros ou prejuízos por conta de acontecimentos inesperados, né? Tais como catástrofes naturais, estruturação corporativa, medidas governamentais ou ações judiciais, e irá reportar esses efeitos na demonstração de resultado sob um rótulo como lucro não recorrente ou prejuízo não recorrente, tá? Então fique esperto ao analisar. Quando estiver fazendo avaliação de empresas, ao fazer seus cálculos, fique atento na hora de remover essas anomalias financeiras para obter uma melhor ideia dos resultados da empresa em um ano comum. Então, por exemplo, uma empresa que teve muito lucro por conta de algum não recorrente muito grande, né?
você vai achar que está maravilhoso. Então, qual que vai ser a chamada? Ah, IRB tem lucro 200% superior ao segundo trimestre de 2020. Quando você vai comparar os dois, você vai ver que esse de agora tem um não recorrente, deveria ter vindo com um prejuízo, mas teve a venda de um patrimônio, de um ativo da empresa, que não é algo é algo que não é recorrente, né? Não é oriundo das operações delas. O que é lucro recorrente? É lucro oriundo das operações, né? Daquilo que você vende, do seu produto, do seu serviço que você presta. Fora isso, é tudo não recorrente. Então, juros que você venha a receber, indenizações que você tenha conseguido não pagar e voltou para o seu caixa. Então, todas essas coisas aí são não recorrentes, tá? Então, é importante você... A mesma coisa vale para prejuízo. Às vezes a empresa teve um prejuízo muito grande naquele trimestre, porque ela teve que pagar alguma ação judicial, ou ela teve que pegar uma boa parte ali para poder comprar algum ativo, algo parecido assim. Então, é preciso saber analisar esses não recorrentes para não ficar só com a informação da manchete na sua cabeça, tá? Você não pode ser um analista de manchete, nem de cotação. Você tem que ser um analista da empresa, da situação financeira da empresa. Esse aqui é padrão, né? Ignorar as limitações da análise de múltiplos. Tem gente que pega múltiplos e eleva ao patamar de Deus lá e ponto, o múltiplo é aquele. Então, quantas vezes o PL, a pessoa fala, eu não invisto em empresa com PL acima de 10. E aí a pessoa vai ver a carteira da pessoa, não tem boas empresas, porque ela não investe em empresas com PL 10. Ou não investe em empresas que não pagam dividend yield de 6. E assim, eu respeito quem pensa assim, mas se eu coloco isso na cabeça de uma pessoa que está chegando agora na bolsa, que não tem muita experiência, ela vai ficar com esses rótulos na cabeça. Ela vai ficar com um viés da ancoragem muito grande aí em relação a múltiplos, né? Então, e múltiplos, eles são um espelho do momento, né? Eles são uma fotografia daquele momento. Então, eles podem ser calculados de diferentes formas, inclusive com não recorrentes lá no meio, né? Então, vamos lá, alguns fatores que podem afetar o significado desses indicadores, né? Os valores podem ser calculados antes ou depois de impostos, múltiplos podem variar significativamente a depender de como o lucro é definido, operacional, EBITDA, líquido ou antes dos impostos, etc. As empresas diferem em suas metodologias de contabilidade, o que torna difícil comparar com precisão diferentes empresas com os mesmos múltiplos. Tem empresas como Klabin, Suzano, os próprios bancos, a análise é diferente. Então você não pode colocar todas na mesma metodologia de contabilidade ali e comparar múltiplo, né? Então, múltiplos são importantes dentro de toda uma análise, mas você não pode pegar múltiplo de forma isolada. E tem muitas pessoas que cometem esse erro na análise de empresas ao olhar só múltiplos. E aí acabam ignorando boas empresas, né? A VEG é um grande exemplo, né? Então a VEG está cara desde os R$17, e aí já está chegando nos 60. Na verdade chegou aos 60, baixou um pouquinho, mas deve estar voltando daqui a pouco. E, não, porque o PL não sei o que, o dividend yield é 2, o PL está em 50, e você não tem boas empresas, você não tem aquela empresa com crescimento ali, você vai perdendo por ter esse viés de ancoragem, de se ancorar em um determinado múltiplo e achar que aquilo é a oitava maravilha do mundo, né? Então olha para a empresa, o que a empresa está fazendo, né? Toda empresa tem uma história, toda empresa tem um produto ou um serviço que ela presta. Entra lá no site de relacionamento, não fica só nesses sites de múltiplo, porque as pessoas ficam só em site de múltiplo. Você tem que usar isso como complemento da sua análise, não apenas olhar múltiplo, né? Porque múltiplo você configura um robô aí, ou contrata algum... tem sites aí que você consegue até configurar a forma que você quiser extrair esses múltiplos e fica usando aquelas formulazinhas mágicas lá que utilizam aí, boa sorte. Né? Eu continuo fazendo minha análise qualitativa e também quantitativa, mas para mim valor tem muito mais importância, perceber o valor que aquela empresa tem e que ela vai ter na minha carteira do que propriamente ficar com foco em um múltiplo ou outro, tá? Bom, esse aqui também é batata, né? É comparar maçãs com bananas, né? Então, as pessoas cometem muito esse erro ao analisar empresas de comparar maçãs com bananas. Então, comparar ações de uma empresa em setores distintos não faz o menor sentido. Porém, muitos investidores cometem esse erro básico. Por exemplo, não tem como comparar uma empresa de energia elétrica com uma de construção civil ou de consumo. É até meio básico, mas as pessoas fazem isso. Mas compara energia com construção civil, compara um banco com uma small cap de varejo, assim, tipo, não tem a menor lógica, né? Você tem que comparar empresas pares, com o mesmo core business, né? Então, até mesmo o ciclo de negócios entre as empresas podem gerar indicadores totalmente diferentes. Por exemplo, se uma empresa que tem como foco o crescimento em um mercado com outra que já está em uma fase madura, então... a pessoa compara, vou dar um exemplo, tá? A Localiza, que é a líder do market share do setor dela,
né? Tá topzera lá, maior lei do lucro recorrente, etc. E compara com a Movida, que é uma small cap com potencial de crescimento, tudo. É diferente, são empresas, uma já está mais madura, a outra está meio que chegando agora, conquistando seu espaço. Então, são os mesmos setores? São, mas é diferente. Eu posso comparar Itaú com o Bradesco? Posso, né? São empresas do mesmo setor, gigantes, faz mais sentido. Eu posso comparar Itaú com o Banco Pan? Não. Com o Banco Inter? Não, não faz sentido. É o mesmo setor? São, só que o Banco Inter começou agora, praticamente, né? Tá aí fazendo ainda construindo sua base, sua carteira, vai comparar com o Itaúzão da massa? Não dá certo, gente. Então, não é só setores, né? São empresas com números, você tem que comparar empresas com pelo menos o mesmo histórico ali, né? Então, portanto, durante o processo de avaliação de empresas, quando for comparar duas empresas concorrentes, é necessário certificar que seus negócios sejam bastante parecidos de forma que faça sentido comparar múltiplos de mercado. Os indicadores fundamentalistas vão ser totalmente diferentes, o investidor precisa ficar atento a isso, né? Então, esses aqui são 4 erros que eu cometia muito no início. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que não é um erro de investidor, é um erro na análise de empresas, né, na análise de ações. Posso fazer um também voltado a fundos imobiliários, se vocês quiserem, comenta aí, Álvaro, faça o mesmo vídeo falando de fundos imobiliários, eu vou trazer erros que eu cometia ao analisar fundos imobiliários. E eu acho bacana trazer esse assunto aqui, até para evitar que quem está começando agora não cometa esses mesmos erros, tá? Então nesse vídeo é isso, pedir a sua curtida, o seu comentário, se você quer que eu faça um de fundo imobiliário e se você já cometeu algum desses erros ou ainda comete, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Eu sou o Álvaro Vinícius, esse é o canal Investindo aos 30, muita saúde para você e para sua família, um forte abraço e até breve.